Já te aconteceu isto? Certinha durante a semana e ao fim de semana esqueces tudo. Certinha durante o ano e nas férias, esquece lá isso. Reconheces-te. E se te dissesse que não precisas de escolher entre rigidez total e desleixo total? Existe aqui um meio, um equilíbrio e funciona muito melhor do que os dois extremos. Eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. Hoje quero falar sobre férias, mas de um ângulo diferente do que já falei aqui em outros episódios. Sobre o teu corpo durante as férias. Conheces aquela sensação de que durante o ano és certinho, tens os teus hábitos, a tua estrutura. Depois chegam as férias e parece que é licença para deixar tudo cair. A comida, o exercício, o sono, tudo fica para depois das férias. Eu também já fiz isso, também já fui assim. Super certinha de segunda a sexta e ao fim de semana esquecia tudo. Certinha durante o ano e nas férias também, largava tudo de uma vez. E percebi uma coisa que mudou tudo: que isto não tem que ser tudo ou nada. E não é sobre dietas nem regimes que se fazem com esforço e depois acabam. É sobre hábitos, coisas que criamos uma vez e que depois se enraizam, passam a fazer parte de ti. Portanto, um hábito não é esforço, é aquilo que já faz parte de ti. E repara, o nosso corpo não tira férias. E há, por isso, um ponto que é muito importante perceber. O nosso corpo não tira férias. O estômago não tira férias. O fígado não tira férias, o intestino não tira férias, a cabeça não tira férias, o sono não tira férias. O teu corpo é inteligente e vai-se lembrando daquilo que tu lhe dás, mesmo durante as férias. Toda a base que tu foste construindo ao longo do ano, ela continua lá, mas precisas de a alimentar, mesmo quando estás a descansar, mesmo quando estás de férias. E repara, não é sobre nunca relaxar. É sobre não deixar cair tudo de uma vez, porque depois custa muito mais voltar a levantar tudo de novo. E portanto há hábitos mínimos. E tens que ser tu a descobrir quais são os teus hábitos mínimos que valem a pena manter mesmo durante as férias. Vou partilhar contigo quais são os meus. Os meus, o primeiro, isso é uma grande ordem de importância, mas de facto, exercício. Não é ficar 15 dias, não consigo ficar 15 dias sem mexer. Faço uma caminhada na praia, um passeio de bicicleta, faço algum treino de força com o que existe na casa de férias, nem que seja um pacote de arroz ou uma garrafa de água, sempre é um peso que ajuda a fazer um treino. E há milhares de treinos no YouTube que podes fazer a partir daí. Não é sobre exagerar e estar a fazer um mega treino à hora do calor. É sobre não ficar 15 dias sentada sem fazer nada. O segundo hábito, que para mim é também um hábito que está completamente enraizado em mim, que é o pequeno almoço. Manter a estrutura base do pequeno almoço. E esta estrutura tem exatamente a mesma lógica do que eu já falei aqui no episódio das marmitas da praia, também já falei aqui num episódio sobre a base que tu deves ter no teu frigorífico e que passa por proteína, vegetais, gordura boa e hidratos. E a partir daí tens o teu pequeno almoço. Portanto, a base é a mesma, só muda, no fundo, é o momento do dia. E já agora, outro hábito que para mim me serve de base e de estrutura para ter umas férias em que desligo. E reparem, este hábito foi um hábito que eu só consegui implementar há um ano atrás, mas fez muita diferença.
E eu falo sobre ele no episódio de preparar as férias. Esse hábito é fechar aquilo que precisa de ser fechado antes de sair de férias. E preparar a semana de regresso de férias. Antes de ir de férias. Porque eu assim estou desligada durante as minhas férias. E de facto, isto é muito importante durante as nossas férias nós não querermos fazer tudo, porque é natural, é normal, temos rotinas diferentes, temos horários diferentes, estamos em convívio com família, estamos em convívio com amigos. Não é sobre fazer tudo, é sobre não deixar cair aquilo que é essencial. E a pergunta que te deixo neste episódio é: qual é o teu hábito que não abdicas mesmo durante as férias? E se ainda não tens nenhum hábito, qual gostarias de ter? Diz-me nos comentários. E se houver também um outro tema que gostasses que abordasse num próximo episódio, também podes-me deixar nos comentários. Adoro falar sobre aquilo que desse lado tu mais precisas. E já sabes, se este episódio te fez sentido, partilha com alguém que eu precise de ouvir. São 10 minutos para ouvir no carro, a caminhar, a cozinhar ou na cadeira da praia. Um beijinho e cuida de ti.